Olá, meus queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. O textual dessa lição está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, e está escrito assim: Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, depois capítulo 17, versículos 1 a 7 e ainda capítulo 18, versículos 17 a 21. Essa lição ela tem um objetivo geral e mais 3 específicos, que são: objetivo geral, asseverar que todo pecado gera uma consequência, e ainda 3 objetivos específicos que representam cada tópico. Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Comigo mais uma vez está o professor Joás. Professor, muito bem-vindo. E nós vamos estudar uma das lições, vamos falar assim, mais importantes, que se diz respeito ao declínio espiritual do povo de Israel. Um dos piores reis da história de Israel, né? Se não o pior, né? Acabe foi uma tragédia como rei, né? Embora nos seus 20 e poucos anos aí, né, 22 anos de reinado, houve uma relativa prosperidade, né, no âmbito financeiro pelo menos, né? Ele foi o rei mais idólatra, perseguiu profetas, matou profetas, né? E foi uma tragédia o seu reinado no âmbito espiritual, né? Como um rei que deveria levar o povo a Deus, ele fez o contrário, né? Fez o contrário disso. Isso foi trágico. É interessante que Jezabel, né, ela servia a outros deuses e induziu Acabe a essa servidão também, a Baal, Azerá e outros deuses pagãos da sua terra. E isso foi trazendo uma série de consequências. Isso não passa batido, isso não fica impune diante de Deus de jeito nenhum, né, professor? Pois é. Professor, nós estamos na terceira lição. Nós começamos a lição, o trimestre, muito bem, falando da ascensão de Salomão ao trono, a sabedoria de Salomão e também o final da vida dele, o quão ele foi, vamos falar assim, envaidecido pelo poder. Logo em seguida nós vimos aí o filho e um servo que brigaram pelo poder e nós discutimos isso também muito bem. Hoje nós estamos estudando essa lição de Acabe. Vamos lá, introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde colocou frente a frente com o profeta Elias. Então nós vamos ver aqui, vamos falar assim o histórico, a linha do tempo de Acabe, né? Só essa introdução já dá para nós uma ideia de quem era Acabe, né? Pela introdução eu já sei que ele era desviado, sem temor, desobediente. Verdade. Né? Então não é coisa louvável, né, o que ele fez como rei de Israel. Foi o 7º rei, né, de Israel, uma linhagem importante que é, né, de Onri, uma das mais extensas aí, né, pelo menos 4 reis, né, dessa dinastia aí, e reinou bastante tempo, né, do ano 874 até o 852 a.C. Então o camarada tinha tudo para ser um rei top, né? Tinha tudo para ser aquele rei que depois era comparado a Davi, né? Mas ele foi comparado a Jeroboão. Né? Terrível. Foi uma má comparação, né? E a gente vê direitinho, professor, depois dessa separação entre Roboão e Jeroboão, as tribos do norte e as tribos do sul. E a gente vê direitinho as tribos do sul mais temente a Deus, mais voltadas para a palavra de Deus, ao arrependimento, e as tribos do norte, todos os reis, vamos falar assim, uma expressão grosseira, todos os tranqueiros dos reis saíram da tribo do norte. Dificilmente se viu um rei
de acordo ou segundo o coração de Deus, né? Igual Davi no Reino do Norte. Muito difícil. Isso, né? Muito difícil. Bom, professor, essa introdução já mostra para nós o perfil de Acabe, né? Um sujeito totalmente pervertido. E interessante, professor, Deus sempre chamava ao arrependimento. Nessa época tinha profeta, tinha homem de Deus, né? Pois é, Deus estava sempre avisando esses camaradas aí, né, que se eles fizessem conforme o pai Davi, né, se eles andassem nos caminhos do Senhor, né, haveria mudança, prosperidade, vida, né, em vez de morte. Mas Acabe foi um dos que não deu ouvidos à voz de Deus, né, desobediente mesmo, desobedeceu todas as leis que diziam respeito as exigências que eram impostas aos reis de Israel, né? Ele não é rei de uma nação qualquer, é rei de Israel, então tem que cumprir algumas exigências da Escritura. É só ler Deuteronômio 17, né? Principalmente do verso 14 até o 20, né? Você vê que tem umas exigências aí para quem é rei de Israel, né? E ele descumpriu todas, né? Inclusive uma que não está no Deuteronômio 17, mas está no Deuteronômio 7, que é o texto áureo aí da lição, né? Mas no verso 3, né, a questão de não se casar com estrangeira, né, o casamento misto, que era proibido, para um rei, então, não caía nada bem, né? E até isso ele descumpriu. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, né? E ainda casou logo com uma que induziu ele a servir a dois deuses pagãos, né? Nós vamos ver aí na frente, né, a Bíblia, como que a Bíblia chama essa mulher aí, né? Nada bom. É verdade. Vamos lá então, professor. Primeiro capítulo aí, nós vamos falar o casamento de Acabe com Jezabel. O segundo capítulo, Elias prevê a grande seca. E o terceiro, esse grande encontro aí de Elias com Acabe. Ponto 1, subtópico do primeiro capítulo aí, é consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem intensa que os reis que o antecederam. Ele foi pior que os reis que antecederam. Além disso, cometeu crasso em errar de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Rapaz, esse texto está em 1 Reis 21, 25. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Que tragédia, viu? Além de todos os adjetivos aí que já foram postos em Acabe, tem esse, né? Vendido. Se vendeu para fazer o que era mal, né? Porque foi incitado pela mulher. E que terrível essa Jezabel, hein? Pois é. Foi uma sacerdotisa, né, de Baal e Azerá. A gente pode dizer uma prostituta cultual, né? A adoração a Baal envolvia, né, alguns rituais meio estranhos, né? E ela participava ativamente desses rituais e foi quem Acabe escolheu para ser esposa, para ser rainha. É esquisito, né? Essa mistura é muito complicada, muito perigosa, né? Uma coisa que Deus já havia determinado na lei. E só por falar nisso, professor, tem gente que pensa que o Antigo Testamento já perdeu o vigor, né? Pois é. Já pode desconsiderar porque Cristo veio no Novo Testamento. Só que todo o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. A base do Novo Testamento é o Antigo Testamento, né? E a gente já falou isso aqui inúmeras vezes também. Deus preservou por algum motivo, né? Para nossa instrução, assim como foi para o seu povo, né? Nós que somos enxertos, nós devemos nos debruçar sobre todo o texto bíblico para aprender com Deus, né? Aprender a amar o Senhor. Verdade. E a gente sempre fala isso, professor, se a gente for olhar os ensinamentos de Jesus, baseados no Antigo Testamento, na lei. Sim. Se a gente for olhar o que Paulo ensinava, claro que Paulo estava falando de Cristo, mas o que Cristo ensinou, né, enraizado no Antigo Testamento. Jesus gostava, lógico, gostava muito assim,
a gente pensa pela quantidade de citações, mas ele citava muito Deuteronômio, citava muito Salmos. Verdade. Né? Então, ele gostava da Bíblia que ele tinha na época, que era o Antigo Testamento. Né? Verdade. E é um dever nosso gostar também, né? No mínimo, né, professor? Nós devemos imitar Cristo em tudo, né? Verdade. Foi a recomendação de Paulo, né? 1 Coríntios 11. É isso aí. Ponto 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Esse fato está em 1 Reis 18:4. Ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19:2. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, 1 Reis 21:10. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria, 2 Reis 9:2. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a vontade divina. Deus é misericordioso, mas corrigou aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. E do jeito que Elias falou, aconteceu igualzinho. Os cães lamberam o sangue dela. Tanta coisa trágica aqui, só nesse trechinho aí, né? Essa perseguição aos profetas, isso foi o mais trágico que aconteceu aí. Né? Quando a voz de Deus não é mais tolerada numa nação, é complicado demais. Né? Quando a voz profética precisa ser calada a todo custo, é trágico demais. Né? E era o que estava acontecendo ali. Não tinha espaço para a voz profética, não tinha espaço para a palavra de Deus. Né? E é interessante que no caso de Nabote, por exemplo, é citado aqui, né, a ganância e a infantilidade mimada do rei Acabe. Cheio de mimimi, né? Levou ela a matar um homem bom. Né? Nabote era um homem justo, né, que não fez nada de errado. E o que ela usou para fazer isso foi a própria lei de Deus. Olha que coisa esquisita. Né? Ela chegou a usar Levítico 24:16. Então a palavra de Deus servia se fosse para seu próprio benefício. Né? Fora isso, qualquer voz profética devia ser calada, eliminada mesmo, morta. Né? Era extirpada. Matou os profetas todos. E ela incitou Acabe ao mesmo ódio que ela tinha. Né? Quando você vê 1 Reis 22:8, que é citado aí, 1 Reis 22, né? No verso 8 diz que Acabe odiou Micaías. Né? E o motivo é porque ele é um infante mimado mesmo. Né? Micaías só profetizava o mal contra Acabe, porque ele não tinha nada de louvável, então ele tinha que ser confrontado mesmo. Né? E ele odiou Micaías por isso, por dizer a verdade. Né? Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Né? Os homens hoje odeiam a palavra, como aqueles homens ali. Né? Odeiam a palavra de Deus, odeiam a verdade. Né? Nós estamos cheios de gente amante de si mesmo, infantis, mimados, né? Que odeiam a verdade. Então, quando a verdade os confronta, o que eles fazem é o mesmo que Acabe fez: vão para a cama chorar, fazer mimimi com alguém. E vira um ataque pessoal. Né? Foi o que aconteceu com Micaías, com outros profetas que foram perderam a sua vida por causa da verdade. Porque quando falam a verdade, as pessoas deixam de ouvir a verdade e viram a briga pessoal. Eu não concordo com o que o Joás está falando, então eu vou deixar o que o Joás falou de lado e vou perseguir o Joás, não a palavra, vou perseguir o Joás. Isso é complicado, tá? E quando lhes convém, eles vão à palavra, eles vão à Escritura. Quando lhes convém. Muito conveniente, né? Professor, só que é o seguinte, alguém pode estar pensando assim, né? Mas até quando o mal perdura? Até quando o mal vence? Tem um limite. Deus tem o seu limite. Nós vamos ver isso aí, né? Deus tem um limite. Chegou o limite de Deus. Deus não se zomba. Meu amigo, chegou esse limite aí, quando a taça da impiedade enche, o negócio não fica bonito não, aí o troço fica feio. Bom, professor, dentro desse primeiro tópico aqui, nós temos um quadro aí na revista dos professores, que eu achei muito legal, as formas de idolatria na Bíblia. Alguém pode pensar também, né? Como é que é essa questão de idolatria?
os professores, os irmãos sempre falam idolatria e tal, o que é isso? Então nós temos aqui pelo menos umas 10 umas 10 maneiras de demonstrar idolatria na Bíblia. Primeiro, adoração a imagens, e nós temos aí várias citações, uma delas, Isaías 44:17. O oferecimento de sacrifício à imagem, também é uma forma de idolatria, Salmo 106:38. Adoração a deuses falsos, e nós temos aí citações de Deuteronômio 30:17, Salmo 81:9. O serviço prestado a outros deuses, também é idolatria. O temor a outros deuses. Adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, de algum intercessor. Adoração a demônios, pode acontecer esse espírito enganadores também. Manter ídolos no próprio coração. Tudo que toma o lugar de Deus, né, se torna um ídolo. Adoração ao espírito dos mortos. Isso aqui também é a necromancia, que é a busca e tudo mais a mortos, e Deus condena isso. A cobiça também toma o lugar de Deus. E uma outra característica aí dessa idolatria que quase não se ouve falar, a sensualidade. Dentro dessa sensualidade, professor, eu li um negócio esses dias agora estudando sobre o fruto do Espírito, na lição, as 2 lições anteriores aí, né? Característica do fruto do Espírito, quando fala de temperança. Temperança está ligada à sensualidade. Sensualidade e sexualidade, sendo que a sensualidade provoca a sexualidade. Então a característica do fruto do Espírito é trazer esse controle, esse equilíbrio, né, dessa sensualidade, que é uma coisa que está impregnada em todos os homens. Tanto quando eu falo, não estou generalizando, homem e mulher, porque a sensualidade provoca a sexualidade. Isso é uma forma de idolatria que a Bíblia condena também. A questão está na dosagem, né? A temperança vem para ajustar a dose. Exato. Né? Se há um direcionamento antibíblico, né, para a questão da sensualidade, se torna idolatria. Né? Há uma sensualidade, uma sexualidade sadia. E a gente encontra isso na Bíblia. Sim. Né? A sensualidade que é idolatria é aquela que é direcionada para alguém que não é a sua esposa, que não é o seu esposo. Né? Então isso aí a gente encontra amplamente na Escritura. E por que seria idolatria? Né? Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração. O homem, ele tem a imagem de Deus ainda. Né? Ela foi distorcida, né, pelo pecado, mas ela está lá. E essa imagem de Deus faz do homem semelhante a Deus. O homem tem uma semelhança com Deus. Né? No sentido de que, como Deus é transcendente, o homem também é. Como Deus é imanente, o homem também é. Né? E essa transcendência é o que nos joga para fora de nós mesmos. Então o homem se projeta em outras coisas. Né? O homem tem outros ídolos. Para uns é um time de futebol, para outros é alguém da família, para outros é o sexo. Né? Então a gente pode idolatrar qualquer coisa. Né? Dá uma olhada lá na Índia, isso é muito claro, né? Para quem conhece a cultura indiana. Nós somos capazes de criar ídolos dos mais diversos, né? E eles são criados aqui, dentro do nosso coração. Né? Não sei se foi Agostinho, né, ou se foi Lutero. Alguém já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? E essa fábrica funciona muito bem. Né? Então, olha quanta... Tem pelo menos 11 formas de idolatria aí, totalmente diversas. E tudo isso é idolatria. Né? Então nós devemos ter cuidado com isso, né? Com a idolatria. Né? O que faz o nosso coração inflamar? Né? A palavra de Deus, a devoção a Deus, é o contato, a busca de Deus, ou são outras coisas? Né? Professor, eu falei isso aqui exatamente para mostrar o quadro histórico em que Acabe e Jezabel se encontravam. Dessas 11 características aqui, dessas formas de idolatria na Bíblia, se a gente for olhar aqui, eles fizeram praticamente todas. As 11? As 11. Acabe e Jezabel, praticamente todas. É um troço complicado. Olha o coração desse homem, o tanto que estava perverso. O do Jezabel, o tanto que estava afastado de Deus. E que eram homens que estavam, um casal que estava à frente da nação. Levou a nação toda ao pecado. Isso é perigoso. Né? Então, por isso que a gente
essa lição veio numa hora muito boa para nos ensinar. Se porventura tem alguma coisa dessa incomodando o reino de Deus, o negócio é orar e pedir a Deus para entrar com providência e fazer o que for preciso fazer. E só a nível de curiosidade, a Índia tem hoje mais de 33 milhões de deuses. Muita coisa, né? É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. A lição que nós estamos estudando é maravilhosa e eu te convido a não sair daí. Voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta, esse é o ADEC TV e nós estamos hoje estudando a lição de número 3. Essa lição nós estamos falando sobre o declínio espiritual de Israel, através de um dos reis, um dos piores reis de Israel, Acabe. Então, nós vamos estudar o capítulo 2 agora. Elias prevê a grande seca. Nós terminamos o bloco anterior, professor, falando das formas de idolatria, né? E agora nós vamos voltar falando aí então do aparecimento de Elias, o tisbita. Rapaz, interessante como é que Elias surge assim, praticamente do nada, né? Estou falando em aparecer com Acabe, porque a história dele já... Pois é, Elias com relação aos profetas, ele é como o Melquisedeque com relação aos sacerdotes. Não é? Não tem genealogia, não tem uma biografia que o antecede, né? Verdade. Ele só aparece na história, né? E traz essas profecias aí bem práticas, bem urgentes, né? E depois você não vê ele escrever nada. Verdade. Ele é um profeta da oralidade, ele só profetiza, só fala, só pronuncia, ele não escreve nada, né? E sua fala é muito simples, a gente percebe que seu modo de agir, suas vestimentas, tudo nele é simples. Provavelmente, como não tem citação nenhuma de genealogia, ele é de uma família simples, não é família de nobres, família de sacerdotes, de profetas, não, senão teria sido citado, com certeza. Verdade. Né? Então ele é de uma família simples, tisbita, de um lugar simples, né? Não tem nada importante acontecendo lá, então o mais importante que tem lá nesse momento é Elias. Né? Ele aparece assim do nada na história e para mudar a história. Né? Você falou um negócio muito importante quando a gente fala dessa genealogia. O primeiro livro das crônicas é estritamente voltado para essa genealogia. E o escritor, né? Há muitos que dizem que Esdras, né, o escriba, mas interessante é que ele fez questão de citar essa genealogia nos mínimos conteúdos, né, nos detalhes. Sim. E ele citou 2 vezes Saul, entre os capítulos 10, por ali afora, de Crônicas, e citou Davi, a linhagem. Ele fez questão de ir nos detalhes, exatamente para que essa história estivesse registrada. Eu estou falando isso porque Elias não aparece nessas triagens. Então nós vamos ver aí que é uma intervenção diretamente de Deus na história. Aí, professor, a gente sempre vem fazendo essas cogitações e tal, não são previsões, mas Deus pode intervir na história? Não só pode, como intervém. A própria história, né, com H maiúsculo, mostra isso. Verdade. As intervenções de Deus são visíveis na história. Muito bom. É o que alguns céticos chamam de coincidência, né? A gente sabe que é a intervenção de Deus. Verdade. Eu falei isso exatamente para mostrar a forma que Elias aparece no cenário. Ele aparece assim do nada, quando o cenário estava caótico, estava terrível. E Deus vai lá e levanta um homem e fala com ele, você não está sozinho nessa não, tem mais alguns aí que não se contaminaram, e está lá o juízo dobrado, você pode ficar tranquilo. Nós falamos no bloco anterior da decadência, né, de Israel, né, a situação de Israel é uma situação de idolatria extrema em todos os níveis. Né? E a gente falou que idolatria é algo abominável para Deus, né? E num contexto desse, Deus levanta um desconhecido, né? E o seu nome já denuncia por que Deus levantou, né? Eliarro, né? O Senhor é Deus. No meio de um contexto de idolatria, né? Alguém está gritando que o Senhor é Deus. Verdade. E nós vemos aí o nosso texto áureo, eu faço questão de voltar na lição aí, só para confirmar isso que você acabou de falar, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam
e guardam os seus mandamentos. Olha que maravilha. Pois é. Esse Moisés era diferenciado, né? Deus sabe trabalhar, né? Não é? Então vamos lá. Ponto 1, a intervenção de Elias, ou a intervenção divina, desculpe. Ponto 2, o preço da obediência a Deus. E ponto 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Ponto 1, em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, por causa de seus atos perversos e pecaminosos. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Professor, em 2008, mais ou menos, eu visitei um estado aqui no nosso país em uma situação muito precária. Tinha 10 meses que não chovia nesse lugar. E a gente andava assim, via as vegetações todas secas, tudo seco mesmo, vamos falar quase igual um deserto. E só via lá aqueles cadáveres dos animais no meio da estrada assim. E eu pensei, 10 meses sem chover. Agora imagina 3 anos e meio sem cair uma gota de água. Que sequidão, que caos que virou a nação de Israel, os arredores ali, né? E tudo mais, por causa de um homem e de uma mulher, por causa do pecado de um homem e de uma mulher. Quem conhece a geografia de Israel sabe que a maioria da terra é deserta, né? Exato. Deserto, região desértica. Mas, por causa das promessas de Deus, é um deserto fértil. Qualquer coisa que planta em Israel cresce, né? Verdade. Mistérios de Deus, né? Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E no caso de Israel, quando se fala de seca, né, a gente sabe, se você ler Deuteronômios 11, por exemplo, né, versos 16, 17, você vai descobrir que a seca, no caso de Israel, é para quem está desobedecendo. Tem uma região que é desobediente, que é idólatra, que virou as costas para Deus. Aí não chove ali, naquela região. Aí, lógico, não tem chuva, não tem colheita. Não tem colheita, não tem trigo, não tem grão, né? Não tem alimento. E foi o que Elias profetizou, né? Elias falou que, segundo a palavra dele, não choveria. E isso é, para os adeptos da confissão positiva, usado de forma totalmente distorcida, porque Elias só falou daquele jeito porque ele tinha lido Deuteronômios 11, né, 16, 17 pelo menos. Ele sabia que ele podia falar aquilo que Deus ia assinar embaixo, porque ele estava falando algo que já estava na palavra. A palavra já dizia que quando o povo dele se desviasse para seguir outros deuses, Deus cerraria, fecharia os céus e não choveria sobre aquele povo, né? Para que eles se arrependessem e voltassem e buscassem o Senhor, aí ele mandaria a chuva de novo. Então Elias está profetizando algo que já está na Escritura. Determinado. A palavra dele já é a palavra de Deus. Verdade. Não é que Deus assina embaixo em tudo que ele fala, em tudo que Elias fala. Não, é que tudo que Elias fala já está na Escritura. Então Deus já assinou embaixo, antes dele falar. Né? Então é por isso que, segundo a palavra dele, enquanto ele não falou para chover de novo, não choveu. Só por isso. Né? Nós vivemos numa geração que vive perguntando onde está o Deus de Elias. Né? A pergunta deveria ser inversa: onde estão os Elias de Deus? Né? Gente que ama a palavra, que zela pela palavra, que tudo que fala é palavra. E que vive a palavra. Né? Cadê? Não é? Bom, professor, é o ponto 2 da nossa lição, o preço da obediência a Deus. Né? O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou usando a viúva de Sarepta.
nós vemos aqui o preço dessa obediência ao Senhor. Elias não passou boa vida, não. Tem gente que só olha esses episódios assim, não vai chover durante 3 anos e meio, lá no Carmelo. Não, matou os 450 profetas de Baal. Só vê esse episódio, mas não vê os bastidores que esses homens enfrentavam também, não. Olha o que ele passou antes do Nossa, Carmelo, né? Quanta coisa ele passou antes, né? A gente costuma olhar só para aquele ápice ali da história e menospreza o restante. Mas olha só, ser sustentado por corvos, né? Ser sustentado por uma viúva fenícia, né? Sarepta ficava ao sul da Fenícia, portanto ao norte de Israel, né? O texto aí que nós lemos até na leitura bíblica em classe vai dizer que essa Fenícia aí é governada pelo pai de Jezabel. Ele era de lá, né? Essa viúva não é crente, né? Traduzindo aí, ela não é israelita, não é do povo de Deus, não é de Judá. Não conhecia, né? Então, e mesmo assim, foi quem Deus usou para sustentar o profeta e foi quem o profeta abençoou, porque Deus, ele está sempre ao lado desse tipo de gente, né? Alguém condena certas pessoas aí por um discurso que às vezes parece político, mas embora a Bíblia toque no assunto político, né, a Bíblia é imparcial nesse sentido. Verdade. Né? O que Deus quer é justiça, mas é justiça para todos, não para grupos específicos. E quando a Bíblia fala de viúvas, né, fala bastante de viúvas, fala para elas serem amparadas, para elas serem cuidadas, que é um povo vulnerável, né? E olha só, o cuidado de Deus com essa viúva, que é fenícia, que não é do povo de Deus, né? Deus envia o profeta lá para que o profeta seja cuidado lá, mas que o profeta traga mantimento para ela também. Provisão para ela. Né? Ela teve provisão durante todos esses 3 anos e meio. Verdade. Não faltou para ela. Coisa que sem o profeta talvez ela não tivesse. Pois é. Agora, professor, você citou um fato muito interessante, que essa cidade de Sarepta, nessa região, era exatamente a terra natal de Jezabel. E olha o cuidado de Deus. Deus faz o camarada esconder na casa do inimigo, e o inimigo procura para todo lado e não acha. O inimigo ainda cuida dele. Ainda cuida dele. Eu lembro muito, você já falou isso aqui algumas vezes, né? E a gente já viu isso também nas frases de Agostinho, na Confissão. Ele diz que o diabo é o diabo de Deus. Mas o preço da obediência a Deus está aí, né? Mas é para lá que eu tenho que ir mesmo? Ele obedeceu, foi para lá. E lá ele foi cuidado. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Já dizia o Diante do Trono Infantil no Kids, né? É muito bom. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de 2 pequenas quantidades desses ingredientes para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e preparou a comida. A partir daí, a palavra do Senhor nada faltou para aquela família até o fim da seca. Pela palavra do Senhor. Olha bem, essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Também é uma citação da lei de Moisés, e a gente vê isso em várias citações. Deuteronômio 10, 17, 18, 24, 10, 17 e 18, 24, 21, 26, 12, Salmo 68, 5, Salmo 146, 9. Olha o tanto de citação. Por isso que é bom, professor, a gente fala direto de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, nos pontos assim, nada sai da vontade de Deus, nada. Se quiser mais, pode ler Isaías 1,17, Jeremias 22,3, né? Você vê como que Deus defende a viúva, os órfãos, né? Verdade. E como Deus exige que nós façamos o mesmo, né? Cuidar desses vulneráveis. Muito bom, muito né? bom. Isso não é ser politicamente correto, isso não tem nada a ver com discurso político, isso tem a ver com obediência a Deus. Verdade. E é próspero quem age dessa forma, tá? E a gente vê isso na Bíblia. Prosperidade não é sobejar, prosperidade é não faltar o necessário para a vida, né? Bom, professor, nós falamos aqui dessa grande seca nesse capítulo 2 aqui, e essa seca durou 3 anos e meio. Pensa numa dificuldade que esse povo passou, rapaz.
Eu acho que deve ter sido uma das piores épocas do povo de Israel. Pois é. 3 anos e meio. É um povo agro, né? Agro é top. Agro é um top. povo agro, né? E assim, um povo agrícola depende da agricultura para viver, né? Então, se não tem chuva, não tem comida. Verdade. Esse povo passou 3 anos e meio sem chuva, passou um dobrado, né? Verdade. E assim, você já falou isso aí, né? Que Israel está no meio do deserto, é uma terra estritamente semi-árida mesmo, um deserto mesmo, coisa terrível. E eu li uma matéria um tempo atrás que Israel é um dos maiores produtores de frutas cítricas do mundo. Pois é. Vai entender isso, hein? Recente que eu falo dos 10 anos. Quando a gente fala de 10 anos para a ciência, é como se fosse ontem, né? Uma descoberta nova. Eles já conseguem ter um processo de pegar a água do mar e tornar essa água potável. Produz mais de 33 milhões de litros de água potável por dia. Por dia não, por segundo. Por hora. Por hora. É muita água, né? É muita água, né? Tá ali perto do Mar Morto, que é a região ali, e ele já tem usinas e mais usinas ali que conseguem tornar a água do mar potável, no meio de um lugar, no meio do deserto, vamos falar assim. Isso é o cuidado de Deus. Professor, encerrando essa lição de hoje aí, o encontro de Elias com Acabe, e nós vamos ver 2 tópicos aí. Primeiro, um coração endurecido, e depois a sequidão espiritual do rei. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual, ao perceber que Deus estava fazendo através de Elias, a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Olha bem, a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação: és tu o perturbador de Israel? E não ficou barato, né? Que Elias retrucou: perturbador de Israel é tua casa. O camarada era queixo duro também, né? Elias era um sujeito interessante. Que queixo duro. Ele não tinha assim, aquela diplomacia, né? Não era um profeta palaciano igual Isaías, né? Ele não tinha aquela diplomacia de... Não, eu estou falando com o rei de Israel. Ele não tinha isso, né? Bateu, levou, né? Ainda mais um ímpio. Ainda mais um rei. Desviado, o cara forinha, não tem esse negócio. E falava mesmo, né? Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, não estamos falando de uma raiva pessoal, de uma ira, não, né? Um sujeito que estava com o coração endurecido. Verdade. Né? Ele estava forinha, né? Estava todo errado, totalmente desviado, precisando se converter, precisando voltar, se arrepender. E quando ele é confrontado, chama quem está confrontando de perturbador. Não, o perturbador é ele. Né? Então o que Elias disse precisava ser dito. Né? Alguém tinha que dizer. Né? E o rei estava tão distanciado de Deus, mas tão distanciado, que ele tinha autoridade para... Vamos acabar com esse camarada aqui, acabar logo com isso. Ouviu, não fez nada. Esse negócio de coração endurecido, ainda bem que a gente não vê mais isso, né, em lugar nenhum. Será que não, professor? Será que não? Ai. Professor, quando a gente fala isso aqui, esse encontro de Elias e Acabe trouxe algumas experiências, né? Alguns episódios ali, alguns pontos cruciais, tanto para a vida de Acabe quanto para o ministério de Elias e das pessoas que estavam em volta dele ali. Foi um confronto assim, muito espiritual, de alguém estritamente ligado com Deus e de um camarada perverso. Elias tinha essa vantagem nesse confronto, né? A gente vê que é um confronto. Elias tinha a vantagem de estar com Deus, né? Ele no verso 1, né, de 1 Reis 17, ele diz, ele fala do Deus perante cuja face estou. Diferente. Né? Dá para ver que Elias é um homem de oração, né? Não só de palavra, ele tem palavra de Deus, ele conhece a Escritura, mas ele tem comunhão com Deus, comunhão em oração. A gente vê ele orando em diversas ocasiões, né, sozinho, publicamente, né, num confronto, no meio do confronto ele para e faz uma oração. Né? E a gente vê a forma direta com que ele faz a oração, a gente vê que ele tem intimidade com Deus. Verdade. Né? Então, o próprio termo que ele usa, esse Deus aí, perante cuja face estou, né, fala dessa contínua
oração que ele tem, né, com Deus. Esse ato contínuo de estar sempre falando com Deus. Eu estou diante da face dele. Né? Eu estou, o tempo todo eu estou com ele. Tá o tempo presente, todo eu né? estou falando com ele, ele está falando comigo. Então, isso é um estilo de vida de oração. E a gente percebe isso na vida de Elias. Então ele tem essa vantagem. O outro tem o coração duro. Deus fala com Acabe, mas Acabe não dá ouvidos. Né? Deus fala com Elias, Elias se dobra, Elias conversa, fala com Deus também. Verdade. Então é aí que está a diferença no tá confronto. Aí. Professor, nosso tempo já está findando já. Ponto 2, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna costumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente a apóstata sofre com as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Ou seja, toda a nação pagou um alto preço pela sequidão espiritual, pelo desvio, declínio espiritual de Acabe e Jezabel. Ele foi induzido à idolatria e induziu o povo todo à idolatria. Então todos sofreram. Né? Israel é um corpo. Né? Assim como a igreja é um corpo. Né? Nós somos um em Cristo. Então o que um faz afeta todos. Verdade. E é o que aconteceu com Acabe. Mas o final foi tão trágico, né? Ele mesmo disfarçado foi atingido por uma flecha perdida. Né? Perdida, né? Mesmo disfarçado. Deus acha o camarada mesmo estando escondido, né? Vamos lá. Professor, a próxima lição nós vamos continuar esse assunto, nós vamos falar sobre Elias e os profetas de Baal e Azerá. Então nós vamos trabalhar esse assunto também. Chegamos ao final de mais dessa lição, queremos te agradecer pela companhia e, se Deus nos permitir, voltamos na semana que vem. Um forte abraço e nos acompanhe através das nossas mídias. Deus te abençoe.